Boa noite, amados irmãos do plano físico, do plano espiritual. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes, este posto de trabalho do Mestre Jesus, aqui no plano físico. Para a preparação do nosso ambiente, eu vou ler uma página do livro Pão Nosso, de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. E eu abri na mensagem número 67, que se chama Má Vontade. E ela se inicia com uma fala de Paulo, que está em Efésios, capítulo 5, versículo 11, diz assim: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. E aí Emmanuel discorre para nós o seguinte: má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Vejam como tudo começa com um simples ato de má vontade, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, para que possamos desfrutar da presença desses amorosos amigos que aqui se encontram. Amado Jesus, Senhor das nossas vidas, envolva-nos nas suas vibrações divinas e salutares. Permita-nos, Senhor, o amparo e o direcionamento da equipe espiritual que dirige esta casa, para que a partir de agora possamos estar todos unidos em pensamentos, em torno do aprendizado, Senhor, que irá nos capacitar para vencermos as nossas fragilidades. Que nós estejamos conectados aos nossos mentores espirituais, para que eles nos auxiliem na compreensão das mensagens que o nosso irmão nos passará agora. E que mais do que compreender, Senhor, que sejamos fortes e corajosos o bastante para vivenciarmos esses ensinamentos em nossas vidas. Envia, Senhor, os seus socorristas a todos os nossos irmãos cujos nomes se encontram nos nossos livros de preces, a todos aqueles por quem pensamos e rogamos agora, que cada um seja atendido conforme a sua necessidade. Envolva o nosso irmão Rodrigo, palestrante desta noite, nas suas vibrações sublimes, Senhor, que ele possa estar amparado pelo seu mentor espiritual, a fim de nos passar aquela matéria que com tanto carinho, com tanto zelo ele preparou para nós. Que o Senhor esteja conosco durante toda esta noite, em todos os dias de nossas existências, e que nós saibamos nos manter sempre dignos da sua presença entre nós. Que assim seja, graças a Deus. Rodrigo, a palavra é sua. Meus queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações. Trago o abraço fraterno dos irmãos da Associação Espírita Vicente Pifano de Valadares para todos vocês. E hoje vamos falar de Jesus e por Jesus. A Carla me disse que vocês estão fazendo um trabalho de alguns livros espíritas, e o livro que hoje nós vamos falar sobre ele é o livro, esse minúsculo, Fonte Viva, mas é um livro maravilhoso. É um livro de bolso pequeno que nós podemos utilizar
diariamente, ao acordar, antes de dormir, também ao fazer o culto cristão no lar, é um livro maravilhoso. E geralmente quando nós vamos ler um livro, a gente às vezes começa no capítulo 1 ou vai folheando algumas páginas e dificilmente a gente começa pelo prefácio. Muitas vezes nós saltamos o prefácio e começamos a ler o livro sem ler o prefácio. E hoje nós vamos ler, estudar o prefácio do livro Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Diz o seguinte, o prefácio: na introdução do Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec essa afirmação expressiva: as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos, em todas as épocas, hoje se generalizam e se tornaram patentes a todos. Então ele está dizendo o quê? Que as comunicações espirituais existem desde que o homem existe. Não foi a doutrina espírita que criou as comunicações espirituais. A doutrina espírita, ela estudou e vem nos explicar como que acontecem as comunicações espirituais. Desde o Antigo Testamento, na época de Moisés, antes de Moisés, as comunicações espirituais aconteciam, acontecem e acontecerão. Não é nada de sobrenatural, não é nada de milagre, e muitas pessoas passam dificuldades, são atormentadas, porque não sabem o que está acontecendo com elas. A nossa irmã Isabel Salomão de Freitas, médium de Juiz de Fora, aconteceu isso com ela. Ela, com 9 anos de idade, ela trabalhava na lavoura com seus pais. E desde os 9 anos de idade, ela via e ouvia espíritos. Mas como ela não sabia o que era aquilo, ela falava assim: papai, eu estou vendo e ouvindo coisas. E ouvia na lavoura, ouvia no seu quarto, na sua casa, e o pai não entendia de nada, larga isso para lá, larga isso para lá. E ela continuou falando com ele: estou vendo e ouvindo coisas. E ele falou assim: isso é da sua cabeça. E ela continuou, cresceu, com 18 anos mudaram para Juiz de Fora. E ela começou a trabalhar numa empresa, numa fábrica, e o seu chefe, ele era espírita. Isso há 90 anos atrás. Logo quando não se tinha muito estudo do espiritismo. E quando ela contou o que estava acontecendo com ela, já maior de idade, o seu patrão falou: Isabel, fique tranquila, você é médium, você deve frequentar uma casa espírita para você entender o que está acontecendo com você. Ela falou: de forma alguma, minha família libanesa, nós somos católicos, e ela foi até a igreja católica, seguiu tudo aquilo que eles mandaram ela fazer, rezar terço, orar. Diz ela que ela se benzia, as coisas se benziam. Ela ajoelhava perante o altar, as coisas também ajoelhavam. Ela rezava o terço, as coisas também rezavam o terço. E não sabia o que estava acontecendo. Mas como aquela dúvida que ela tinha sobre aquilo que estava acontecendo todo dia da sua vida estava a tornando um pouco impaciente, ela foi então na casa espírita. E naquela época, para você entrar numa casa espírita, você tinha que olhar para um lado, para o outro, há 90 anos atrás, e ela, uma jovem, já estava já com 22 anos, sentou lá no fundo. E a palestra da noite foi sobre mediunidade. Quando acabou a palestra, ela se dirigiu até a frente e falou assim: é a primeira vez que eu venho aqui nesta casa, mas tudo o que vocês falaram está acontecendo comigo. A partir daquele momento, ela voltou para casa tranquila. Por quê? Ela sabia que aquilo que ela estava vendo e ouvindo não eram coisas.
eram espíritos, e ela entendeu que existe o corpo e existe o espírito. Quando a pessoa morre, o corpo é enterrado e o espírito continua vivo. Então ela voltou para casa tranquila, porque ela sabia que aquelas coisas que ela estava vendo e ouvindo não eram coisas, eram espíritos de pessoas que já haviam desencarnado. Então vejam como que a doutrina espírita nos consola. E temos hoje muitas crianças que estão vendo e ouvindo espíritos e a sociedade não sabe o que está acontecendo. Por isso que é importante, se nós tivermos algum conhecimento de algum pai, de alguma mãe que está desesperada porque o seu filho está vendo algo e conversando com algo sem saber o que é, peça para vir à casa espírita. Aqui sim achará a consolação. No item 8º das páginas de conclusão do Livro dos Espíritos, o Consolador assevera com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Olha bem, se Jesus veio mostrar o caminho do verdadeiro bem, existe o caminho do falso bem. O que é o caminho do falso bem? É aquele da máscara, onde as pessoas aparentam ser boas, ser caridosas, mas apenas como uma máscara. Por dentro, não são aquilo que se mostram. Existem pessoas que falam, que têm as palavras melosas, caridosas, mas por dentro é um veneno. Então, nós temos que seguir o Cristo, porque Ele vem o quê? Nos mostrar o caminho do verdadeiro bem. E qual a vantagem de nós seguirmos esse caminho do verdadeiro bem? Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós encontramos a verdadeira felicidade. A felicidade do Espírito, essa felicidade que não tem preço, essa felicidade que nos acalanta em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida, seja por uma doença, seja por uma ingratidão, seja por um momento difícil, mas se estamos com Jesus, seremos amparados e encontraremos a verdadeira paciência, a tranquilidade, a serenidade para passar por este momento tortuoso. Porque, tendo-o enviado para fazer lembrar a sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles os ouvidam para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? Olhe como que Deus é maravilhoso. Do nosso início, na época de Moisés, Deus mandou Moisés, que veio com as leis morais, com a lei da justiça, e nós temos os 10 mandamentos para seguirmos ali, para termos uma vida tranquila. Mas a humanidade, nós continuamos ainda no olho por olho, dente por dente. E Deus mandou o seu Filho Jesus, com a lei do amor, mostrando que devemos perdoar 70 vezes 7, que devemos amar os inimigos, que devemos orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, mas mesmo assim ainda nós continuamos ainda negligenciando os ensinamentos de Jesus. E Deus manda a doutrina espírita. Deus envia o Consolador prometido por Jesus para relembrar tudo aquilo que Jesus havia dito e acrescentar outras coisas mais, nos mostrando que o nosso tesouro não está nas coisas palpáveis, nas coisas materiais. Os nossos tesouros estão naqueles tesouros que os ladrões não roubam, que as traças não corroem, que são as virtudes, é o carinho, é o amor, é a paciência. Essas são as verdadeiras virtudes que nós devemos buscar e cuidar do nosso íntimo. Quando mais nós aproximarmos dessas virtudes
que o próprio Cristo nos ensinou e exemplificou, mais encontraremos a alegria. E sabemos que de permeio o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e consolações. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857 e ele trouxe uma revolução cultural, uma revolução científica e uma revolução também da fé. Tanto que quando ele chegou na Espanha, em Madrid, todas as pessoas que começaram a ler o Livro dos Espíritos, aquilo ali foi uma agitação tão grande que a igreja recolheu alguns livros que chegaram lá, e esses livros foram queimados em praça pública, no Alto de Fé de Barcelona, porque eles não queriam que as pessoas lessem o que estava no Livro dos Espíritos. Então eles achavam que queimando o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita iria acabar. Mas o efeito foi contrário, pois quando eles viram aquela praça com aqueles livros pegando fogo, como somos curiosos, eles falaram: o que tem de interessante nesse livro? Por que não querem que nós leiamos este livro? E começaram a buscar o Livro dos Espíritos e entender a importância do Livro dos Espíritos. E nós espíritas, muitas vezes nós não percebemos a importância não só do Livro dos Espíritos. Muitas vezes nós não percebemos a importância da doutrina espírita. Moisés veio com a lei de justiça. Jesus veio com a lei do amor. E os Espíritos trouxeram a lei de verdade. A doutrina espírita, meus irmãos, ela é um código divino. A doutrina espírita foi enviada por Deus para que nós tenhamos a consciência de que somos espíritos imortais. Da mesma forma que a nossa irmã Isabel Salomão ficou tranquila, serena, alegre, ao descobrir através da doutrina espírita que existe o corpo e existe o espírito, que o espírito não morre, e que aquelas entidades, aquelas coisas que estavam falando com ela desde os 9 anos de idade, não eram coisas, era o espírito de pessoas que haviam morrido e que estavam ali para conversar com ela. E alguns poderiam perguntar: mas por que os espíritos desde os 9 anos de idade estavam ali conversando com esta senhora? Criança e agora senhora que desencarnou este ano. Exatamente porque ela tinha uma missão importante em Juiz de Fora. Então vejam, meus irmãos, como que Deus, Ele não age somente naquele instante. O planejamento divino, ele é feito com antecedência. Nós é que somos muito impacientes. Uma prova da nossa impaciência é quando nós recebemos uma mensagem no celular, no WhatsApp, em áudio. São raríssimas as pessoas que ouvem essa mensagem em uma vez só. Põe na 2 vezes, 3 vezes, né? Às vezes nem ouve, porque não tem paciência de ouvir a mensagem que a pessoa mandou na forma normal. E vejam como que a espiritualidade, como Deus age com antecedência. Então, se nós aproximarmos dessa magnitude de Deus, dessa sabedoria de Deus, desta paciência de Deus, se nós trouxermos para junto de nós essa paciência, esse amor de Deus, a nossa vida irá se transformar.
No livro dos Espíritos, existem as leis morais, como ele falou ali, a lei da destruição, da adoração, do trabalho, e nós trouxemos algumas questões das leis morais para nós termos uma visão da beleza que é o livro dos Espíritos. A questão 649 do livro dos Espíritos está na lei de adoração, e Kardec pergunta: em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus, deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Olha que maravilha. Então, através da oração, nós nos aproximamos de Deus. Quando que devemos orar? Em todos os momentos da nossa vida. Vamos dormir hoje à noite? Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus o dia que tivemos. Vamos pedir a Deus a proteção na noite que vamos ter. E amanhã cedo nós vamos agradecer a noite e pedir a proteção pelo nosso dia. Durante o dia acontece algo positivo, vamos agradecer a Deus. Acontece algo negativo, nós vamos agradecer a Deus. Mas por que eu vou agradecer algo negativo? Porque nós achamos que é negativo, mas não existe nada de negativo para nós. Por quê? Porque nós temos um Deus de amor, nós temos um Pai maravilhoso. Para nós comermos aquele pão de queijo quentinho, gostoso, o que nós temos que fazer com a massa do pão de queijo? Nós temos que colocar no forno, 180 graus, durante 25, 30 minutos, e aí vai sair o quê? Aquele pão de queijo gostoso. Assim também a nossa vida. Muitas vezes estamos passando por um momento de dificuldade, é porque estamos ali dentro do forno. E vai sair aquele pão de queijo maravilhoso, mas para isso nós temos que o quê? Nós temos que nos ceder ao fogo do forno. Entendendo que aquela dificuldade é passageira. Chico Xavier, à cabeceira da sua cama, ele tinha uma frase: tudo passa. E é verdade. Tudo na nossa vida passa. Ninguém vive atualmente em felicidade a vida toda. Como também ninguém vive na infelicidade a vida toda. Nós estamos num mundo de provas e expiações, em que a alegria, a tristeza fazem parte da nossa vida. Mas nós não devemos cultuar a tristeza, cultuar a melancolia. Às vezes você chega uma pessoa e fala assim: eu estou com uma dor de cabeça hoje, não estou bem. E a pessoa: eu tenho uma enxaqueca que não me larga há 10 dias, né? Então sempre a pessoa quer contar algo negativo maior do que o seu. Então nós devemos fazer o que também? O que o Chico nos ensinou. Perguntava: Chico, como é que você está? Estou cada dia melhor. E o Chico tinha o quê? Ele era cego de um olho, quase cego do outro olho. Ele teve enfisema pulmonar, ele tinha dor de coluna. Mas pergunta: Chico, com todas essas doenças que você tem, você tomando 32 comprimidos por dia, por que você fala que você está cada dia melhor? Porque eu falando que eu estou cada dia melhor, eu convenço as minhas células de que eu estou melhorando. Quando eu falo que eu estou cada dia melhor, aquelas pessoas que não gostam de mim, ao ouvir eu dizer que estou cada dia melhor, elas se enfraquecem. Como também aqueles espíritos inferiores que me desejam mal, ao ouvir eu dizer estou cada dia melhor, eles se sentem fracos. Então o pensamento positivo, ele é importante na nossa vida. A fé em Deus é importante na nossa vida. A oração é importante na nossa vida. Nós temos também a lei do trabalho, que está na questão 675 do Livro dos Espíritos, que está dentro daquelas leis morais.
E Kardec pergunta, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Então o trabalho é só quando você ganha dinheiro e quando você fatura mais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então muitas vezes nós não damos o valor a certos trabalhos, né? O trabalho doméstico é um trabalho maravilhoso. A mãe, a esposa, a funcionária, né, que limpa a casa, limpa os banheiros, lava a roupa, passa a roupa, faz o alimento. Muitas vezes nós não valorizamos este trabalho, que é um trabalho maravilhoso. É o quê? Toda ocupação útil é trabalho. Então, quando nós ouvimos alguém que está doente, que está queixoso, quando damos um bom conselho, é um trabalho. Então, nós temos o trabalho físico e temos também o trabalho espiritual. O nosso espírito, ele não descansa. Quando nós vamos dormir, o nosso corpo físico vai repousar e o nosso espírito vai para onde nós estamos pensando. Se estamos pensando em coisas positivas, ele irá estudar coisas positivas. Se estamos pensando coisas negativas, ele irá se ligar às coisas negativas. Não existe nenhum milagre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nos ensina Jesus. Então, quando nós estamos próximo da verdade do Cristo, quando estamos andando com os ensinamentos de Jesus, nós encontramos paz para o nosso espírito. Nós encontramos tranquilidade para o nosso dia a dia. Por isso que é importante nós colocarmos Jesus ao nosso lado. Na questão 779 do Livro dos Espíritos, ainda dentro das leis morais, nós temos a lei do progresso. E Kardec pergunta, a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente de mesmo modo. Dá-se que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Vejam, o que ele está dizendo aí? Cada pessoa progride individualmente, mas todos nós estamos ligados em sociedade. E cada um de nós temos 4 espíritos nos acompanhando. Olha que bacana. Quando a pessoa fala assim, não, eu não vou morar mais em casa, eu quero morar sozinho, que eu não quero viver mais com meu irmão, com a minha irmã, com a minha tia. Aí quando ele vai lá e aluga um flat e vai morar sozinho, ele leva mais 4 espíritos. Então nós nunca estamos sozinhos. Então por que existem as dificuldades de família? É exatamente para nós tornarmos pessoas melhores. O nosso irmão não é nosso irmão ao acaso, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso esposo, o nosso marido, o nosso namorado, o nosso noivo. Todos nós aqui nessa casa espírita, todos nós temos ligações, todos. Então nós temos que fazer o quê? Temos que ter paciência com aquele irmão que é mais afetado, através do amor. Vocês acham que Jesus está preocupado com Bezerra de Menezes, com Chico Xavier? Não. O que ele falou? Quem precisa de médicos são os doentes. Então nós devemos nos doar para auxiliar a quem está com dificuldade. Nós devemos nos diminuir para que o outro cresça. Aquele que ainda não entende, aquele que ainda é mais ligado às coisas materiais, do olho por olho, dente por dente, nós vamos conversar com ele, vamos orar por ele, orar por ela. Este é o nosso papel, porque nós vivemos em sociedade. Não foi à toa que nós nascemos atualmente. Estamos passando por guerras, guerra na Ucrânia, na União Soviética, guerra agora lá no Iraque, no Irã, guerra, né, na zona de Gaza, Israel.
Aí aqui, não devemos temer. Nós não devemos temer porque, se estamos reencarnados, neste período de guerra, mesmo que apesar de estar um pouco distante, mas nós podemos ajudar com pensamentos positivos, com orações pedindo para que os governantes abandonem a guerra, e não ter medo. Por quê? Porque se nós nascemos neste período, é porque era necessário que nascêssemos neste período de guerra. E não ter pensamento negativo, de tristeza, de melancolia, deixar que esse pensamento, que é um pensamento negativo de guerra, tome conta do nosso dia a dia. Nós vamos pensar, estou aqui no Brasil, estamos reencarnados aqui, mas eu posso ajudar na guerra, vibrando positivamente para que os governantes abandonem a guerra. O fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo e Allan Kardec imprimiu à sua obra o caráter religioso de que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o espiritismo é forte porque assenta sobre os fundamentos mesmo da religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Então, o principal ponto do prefácio deste livro Fonte Viva é exatamente a importância do Evangelho. O Evangelho como boa nova do Cristo. O Evangelho que vem nos mostrar o quê? Somos seres imortais. E devemos buscar alimentar o nosso espírito com fé em Deus, com fé em Jesus, sabendo que somos irmãos. Aquele que está lá na faixa de Gaza é nosso irmão. Aquele que está no Irã é nosso irmão. Aquele que está em Israel é nosso irmão. Todos somos filhos de Deus. Quando nós entendermos que não há separação, hoje nós nascemos aqui, amanhã podemos nascer no Irã. Então é isso que Jesus quer nos mostrar. E a doutrina espírita vem nos mostrar o quê? Que a vida continua. O que estamos passando hoje, muita coisa veio do nosso passado. Então nós podemos melhorar o nosso presente e melhorar também o nosso futuro. Mas para isso nós temos que perdoar. Tirar do nosso coração todo pensamento de ódio, de rancor, de vingança. Isso não é ensinamento de Jesus. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sob semelhantes alicerces, vemo-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Então sabemos que a doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião. Através da ciência e filosofia nós temos o que? A fé raciocinada. Aqui nós acreditamos e confiamos em Deus, porque nós sabemos e estudamos que Deus é o nosso Pai. Então nossa fé é uma fé o que? Raciocinada. Nós devemos fazer o bem porque o bem é um ensinamento de Jesus. Então nós não vamos ser bondosos com medo de Deus, nada disso. Por que eu vou ter medo de um Deus maravilhoso? Por que eu vou ter medo de um Deus bondoso? Por que eu vou ter medo de um Deus amoroso? Não, Deus é amor. Deus é sabedoria. Deus é justiça. Então a doutrina espírita vem nos tirar daqueles ensinamentos que tivemos de um Deus cruel, de um Deus que castiga. Deus não faz nada disso. E também o Mestre Jesus. Muitas vezes nós aprendemos, antigamente, que Jesus está longe, né? Onde é que nós aprendemos que Jesus está? Aonde? Lá no
no céu, né? A gente olha para o céu assim, longe, e o que ele está fazendo? Sentado à direita de Deus, né? De Deus, sentado na cadeira, cansado, né? Jesus está cansado, está sentado lá, né? Nos vigiando, nada disso. Nós vamos ver que Jesus é ação, Jesus é amor, Jesus é caridade. É esse Jesus que a doutrina espírita vem como fé raciocinada nos mostrar, e que nós devemos colocá-lo junto de nós. Como veremos no final, o que Jesus disse que Ele é de nós. O apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava. E por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz pela prática da mais pura moral evangélica. Então, o objetivo da doutrina espírita é o quê? Tornar melhor o homem. Mas não vai ser por nenhuma mágica, o estalar de dedos, não. Nós vamos melhorar à medida que nós vamos estudar o Evangelho de Jesus. À medida que nós entendemos o Evangelho, a boa nova do Cristo, e colocamos essa boa nova na nossa vida, a nossa vida melhora. Mas nós temos que estudar, entender e trazer para junto de nós. Fulana puxou meu cabelo, eu vou orar por ela. Fulana pisou no meu pé, eu vou orar por ele. O que a sociedade manda fazer? Puxa o dela também, pisa no pé dele também, bloqueia da sua rede social, não conversa mais com ele, exclui. Vejam que essas dicas sociais, humanas, são exatamente o contrário do ensinamento do amor do Cristo. Por isso que ele fala aqui, as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz pela prática da mais pura moral evangélica. Então, quando alguém nos trata mal, nós devemos tratá-lo com amor. Não amor de abraçar, de passear com ele. Porque a amizade, ela tem que ter confiança, né? Tratou mal, não quer falar com você, você vai orar por ela. Porque uma pessoa, quando agride a outra, espiritualmente ela não está bem, ela está abalada. Porque quando a pessoa está espiritualmente bem, ela só emite palavras e atos de amor, de caridade. Então, quando alguém nos trata mal, nós vamos retribuir o mal com o bem. Nós não vamos excluir, nós não vamos deletar, nós não vamos nada. Nós vamos emitir orações, pensamentos positivos. Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem a ver com a caridade e justiça. Retorta, aquele cajado não tem aquela volta torta ali, aquilo ali que é retorta. Então ele falou que aquela volta no cajado não sublima o caráter. E a discussão filosófica nada tem a ver com a caridade e justiça. Então não adianta ele ficar apenas na teoria. Nós temos que usar a prática do Evangelho de Jesus. Nós vamos estudar o Evangelho, entender a palavra de Jesus, a mensagem do Cristo, essa mensagem que nos revigora o nosso espírito, que levanta o nosso ânimo, que nos dá fé no futuro, e vamos exercer este amor do Cristo em nossas vidas. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, rede vivo e atuante, para instalar com Jesus
a religião cósmica do amor universal, da divina sabedoria sobre a terra. Então, Emmanuel vem dizer o quê? Ele respeita a parte filosófica, a parte científica da doutrina espírita, porém, a parte da religião, do Evangelho de Jesus, esta é a mais importante. No Centro Espírita Bezerra de Menezes, por exemplo, nesta casa abençoada, o Evangelho é usado onde? Nas palestras. O Evangelho é utilizado na parte social, ele é usado na reunião mediúnica, durante os passes, vejam, Jesus está em todos os locais. Onde houver choro e ranger de dentes, Jesus está ali para amparar. Diante de uma dificuldade, o que nós devemos fazer? Gritar, reclamar, blasfemar contra Deus? Não. Vamos orar. Vamos conversar com Jesus. E Ele vai nos auxiliar. Mas nós temos que buscar o caminho certo. Nós temos que buscar o Jesus com fé, com esperança, com serenidade e com amor. Espíritos desencarnados aos milhões em todos os graus de inteligência, e chamei o mundo, requisitando quanto aos encarnados o concurso da educação evangélica. Aqui existe uma pleiade de espíritos encarnados que estão bebendo desta fonte viva que é o Evangelho do Cristo. Este amor em ação. Não aquele amor fictício, aquele amor apenas de palavras, mas aquele amor em perdoar. Se estamos com o coração pesado de mágoa, de receio, nós vamos limpar o nosso coração. Vamos pedir a Deus que nos auxilie a perdoar. Se estamos querendo vingar de alguém, vamos limpar do nosso coração esse desejo de vingança. Porque quando nós estamos pensando em vingar com alguém, nós nos amarramos a essa pessoa, a esse espírito. E ficamos ali ligados por pensamentos de ódio, de rancor. Agora, quando usamos a prece, quando oramos para aquela pessoa, usamos o amor, nós conseguimos desvincular. Cada um vai seguir a sua vida permeado pelo amor do Cristo. Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem da nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização dos torneios literários ou para longos cavacos de gabinetes e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio. Então, a tribuna espírita não deve ser utilizada para brincadeiras, anedotas, por quê? Porque o Espiritismo é um código divino. O Espiritismo é uma revelação que Deus enviou para que encontremos a alegria em nosso espírito, para que encontremos a felicidade em nossa vida. Então, por isso que nós temos que tratar o púlpito com seriedade. Estudemos assim as lições do Divino Mestre e aprendemos na prática de cada dia. Então vamos ler o livro Fonte Viva, onde tem várias citações evangélicas com as explicações. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler a Bíblia Sagrada. Tudo isso faz o quê? O nosso espírito ficar feliz. Porque quando nós estudamos, falamos do Cristo, nós sentimos a verdadeira felicidade. Os exemplos do Cristo. E Jesus, ele era muito sábio. Ele não pegou para o seu apostolado, os seus discípulos não eram espíritos evoluídos. O exemplo disso era Pedro, o apóstolo querido, né? Quando Jesus ia ser preso, o que Pedro fez? Ele arrancou a espada e cortou a orelha do soldado. O que Jesus fez? Colocou a orelha no lugar e falou com Pedro. Pedro, embainha a sua espada, porque aquele que matar pela espada
perecerá pela espada. Então Jesus mostrando o quê? A importância da calma, da serenidade, da não violência. Em outra ocasião, Jesus estava andando, e a multidão apertando Jesus, e Jesus caminhando, e aquela mulher que há 12 anos sofria daquele fluxo de sangue que não parava, ela consegue tocar nas vestes de Jesus. E Jesus sentiu aquilo ali, parou e falou assim: quem tocou em mim? E Pedro novamente: mestre, todo mundo está te apertando, aí você está perguntando quem te tocou? E Jesus falou: porque de mim saiu virtude. E aquela senhora que há 12 anos sofria daquela hemorragia. Numa época em que uma mulher, quando estava menstruada, era tida como imunda. Ela não podia tocar no seu marido, não podia tocar nas crianças, não podia ir orar, porque ela era tratada como imunda. Agora imagina aquela mulher que há 12 anos gastou toda a sua fortuna com médicos, procurando a sua cura, e não conseguiu. Mas a sua fé era tanta que ela sabia que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E no momento que ela tocou as vestes de Jesus, imediatamente o fluxo de sangue cessou. Mostrando que a fé depende da nossa vontade, depende do nosso querer, depende da nossa confiança em Jesus. Então a mulher que sofria 12 anos, em um segundo, na sua fé, ao tocar Jesus, ela conseguiu a sua cura. A todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida, e sabendo que a justiça defende-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana prosseguindo para frente, e o título da palestra: com Jesus e por Jesus. E em João, capítulo 15, versículo 15, Jesus nos disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Então, meus irmãos, para nós espíritas, Jesus não está distante. Jesus não está sentado à direita do Pai, cansado, não. Jesus diz: eu sou seu amigo. E o nosso amigo faz o quê? O nosso amigo está do nosso lado. O nosso amigo nos ajuda nos momentos difíceis e comemora nos momentos de alegria. O amigo está do nosso lado sempre, mas é preciso que nós retribuamos também com esse nosso amigo. Que coloquemos Jesus como nosso verdadeiro amigo, porque Ele diz que é nosso amigo. Ele conhece o nome de cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados. E Ele nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que possamos continuar a nossa vida com Jesus e por Jesus. Que assim seja. Então, nós agradecemos o Rodrigo por mais uma vez, com muita boa vontade, vir compartilhar conosco, e eu especialmente sou apaixonada pelos prefácios de Emmanuel. Todas as obras dessa série Pão Nosso, o livro Paulo e Estevão, os prefácios já são assim uma aula que nos suscita muitas e profundas reflexões. Então, muito obrigado, Rodrigo, e pode deixar que outra hora a gente volta a te convidar. Então, nós vamos encerrar fechando os nossos olhos, agradecendo ao Pai pela possibilidade de, mais uma vez, estarmos aqui, reunidos, buscando
compreender melhor a doutrina do Cristo, a doutrina espírita. Sabedores que somos de que ao melhor compreendê-las, melhor também nos compreenderemos, melhor reconheceremos em nós aquilo que ainda precisamos modificar, que precisamos melhorar, e assim construiremos em nós mais fortaleza, mais fé, mais serenidade, tantas virtudes que ainda precisamos desenvolver para a construção de um mundo de mais paz, de mais alegria, de mais harmonia, de mais fraternidade. Que Jesus, nosso querido Mestre, nos envolva em suas doces vibrações, a todos nós, encarnados e desencarnados, aos nossos parentes que se encontram distantes ou aqueles que ficaram em nossos lares, possam sentir a paz e a harmonia que sentimos aqui também. Que Jesus nos proteja, nos guarde, não só hoje, mas em cada instante das nossas vidas. Que assim seja.